O Tanjoubi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Miguel, já vamos fazer um ponto de situação deste incêndio que estavas a dar conta na zona industrial de Vila Franca de Xira, mas começamos com o Ministério da Administração Interna. Considera que não há qualquer impedimento para que o general Paulo Viegas Nunes assuma a presidência do Ciresp. Uma escolha do governo que motivou a demissão do secretário-geral adjunto MAI, António Pombeiro, recorda a anterior passagem de Paulo Viegas Nunes pela presidência do Ciresp entre 2022 e 2024 para denunciar graves irregularidades na gestão da empresa responsável pela rede de comunicações de emergência do Estado. Ora, num comunicado divulgado esta tarde, o Ministério da Administração Interna sublinha que o mandato de Paulo Viegas Nunes foi alvo de uma auditoria por parte da Inspeção-Geral de Finanças e que não foram detectadas quaisquer ilegalidades, apenas desconformidades integralmente corrigidas. À luz destas conclusões, entende o Ministério tutelado por Luís Neves que não há motivos para pôr em causa a idoneidade do militar e consequente escolha do Governo para a presidência do Ciresp. A auditoria da Inspeção-Geral de Finanças que foi desencadeada na sequência de uma denúncia feita por um antigo vogal da empresa. As conclusões chegaram no final de 2024. Sim, foram detectadas, por exemplo, insuficiências no cumprimento das regras de contratação pública. A IGF refere também que não estava a ser aplicado o corte de 5% aos gestores da empresa. Ainda apontada a atribuição de viaturas a colaboradores e membros do Conselho de Administração, sem que essa utilização estivesse devidamente regulamentada. São 3 dos 7 reparos feitos pelos auditores à gestão do general Paulo Viegas Nunes. A escolha do Governo para a presidência da empresa Ciresp motiva o pedido do Chega e da Iniciativa Liberal para ouvir o Ministro da Administração Interna no Parlamento. E não só. Os dois partidos querem também ouvir o novo presidente da empresa Ciresp, Paulo Viegas Nunes, e o demissionário secretário-geral adjunto do Ministério da Administração Interna, António Pombeiro. Sobre este tema, pronunciou-se ao início da tarde o secretário-geral do PS. Foi o governo liderado pelo Partido Socialista que escolheu Paulo Viegas Nunes para assumir a presidência da empresa Ciresp em 2022. De José Luís Carneiro, só elogios. Sempre vi nele um servidor do Estado. Se outras matérias há que sejam do conhecimento do Governo e da Secretaria-Geral, são matérias agora que compete ao novo Ministro esclarecer e não a mim, porque deixei de ser Ministro há 2 anos. Não tenho confiança, apesar deste relatório. Eu tenho confiança quando sou Ministro da Administração Interna. Eu não sou Ministro da Administração Interna, já deixei de ser há 2 anos. Agora o que vos digo é que aquilo que eu pude conhecer do cumprimento da missão que lhe foi confiada, vi nele um servidor do Estado. E espero que não haja quem o queira prejudicar por ele ser um servidor do interesse público do Estado. O desejo é manifestado pelo secretário-geral do PS à margem da visita à escola secundária Alexandre Herculano no Porto. O Chega quer acabar com a possibilidade dos antigos chefes de Estado e de Governo de porem por escrito em comissões parlamentares de inquérito. Em comunicado, a direção do grupo parlamentar explica que vai propor a revogação do que classifica de privilégio de antigos presidentes da República, presidentes da Assembleia e primeiros-ministros. O partido considera que o facto de não terem de se sujeitar ao escrutínio presencial é um privilégio inaceitável, incompreensível face à necessidade de escrutínio que cada vez mais se verifica com o avanço de complexas teias de negócios público-privados. Continua o combate ao fogo num armazém na zona industrial de Via Longa, em Vila Franca de Xira, e há um ferido ligeiro. Um bombeiro que teve de ser assistido no local foi depois transportado para o Hospital de Vila Franca. Disso mesmo dá conta o Comando de Operações de Socorro de Lisboa. A esta hora, no terreno estão cerca de 130 operacionais entre bombeiros, GNR e INEM. Contam com o apoio de quase 50 viaturas. O comandante dos bombeiros de Via Longa, Gonçalo Guiomar, fez há instantes o ponto de situação sobre o combate a este incêndio. Estamos aqui num incêndio industrial na empresa DHL, hora de início às 12h55 minutos. Incêndio na zona da cobertura que rapidamente se propagou ao respectivo interior. Temos também uma propagação ao armazém adjacente, armazém on time, também de logística, que prontamente, devido às ações de combate, conseguimos evitar a propagação na sua totalidade ao respectivo armazém. As operações
ações vão ser demoradas, quer na ação do domínio do incêndio, quer na parte de rescaldo devido à carga térmica existente. O ponto de situação é feito há instantes por Gonçalo Guiomar, o comandante dos bombeiros de Via Longa, num registro captado pela RTP. As imagens que chegam do incêndio mostram uma enorme coluna de fumo que dificulta inclusivamente a circulação na principal autoestrada do país, a A1. O fogo deflagrou na mesma zona do incêndio do início deste mês. Os mesmos armazéns já tinham sido afetados por o incêndio, levou à retirada na altura de dezenas de trabalhadores. O fogo teve origem na cobertura do edifício. É a primeira do novo Papa. Leão XIV apresentou hoje a encíclica Humanidade Magnífica. Entre outros temas, aborda os desafios que a inteligência artificial coloca à humanidade. O jornalista do Observador, João Francisco Gomes, que acompanha de forma próxima os temas da religião, dá-nos conta de algumas reflexões partilhadas pelo Papa. Apesar de toda a evolução tecnológica, apesar do desenvolvimento da inteligência artificial e das capacidades desta nova tecnologia, temos que perceber o que é que a inteligência artificial é e o que é que não é. E o que é que não é? Não tem uma consciência moral, não tem capacidade afetiva, não é humana. E não sendo humana, nunca poderá ajudar os humanos, mas nunca poderá ser o que os humanos são. E é a partir dessa reflexão muito ontológica até sobre a humanidade que o Papa parte para depois um conjunto de outras reflexões sobre que funções é que a inteligência artificial pode ocupar nos dias de hoje, pode ou não tomar decisões. Nesta encíclica, dividida em 5 capítulos, Leão XIV aborda também o conceito de guerra justa. Neste momento, a Igreja tem que propor mais o perdão do que a ideia de lançar a guerra por uma causa justa. Obviamente isto não elimina, e o Papa diz-o claramente, a ideia de uma legítima defesa, ou seja, a questão da legítima defesa continua a estar aqui, obviamente, patente, mas ele faz uma interpretação muito minimalista e muito restrita daquilo que é a legítima defesa. E, portanto, ele diz o conceito de guerra justa, no mundo de hoje, já não faz sentido. É mais uma das reflexões partilhadas pelo Papa Leão XIV na primeira encíclica do pontificado, que foi hoje conhecida. Passam agora 7 minutos das 5 da tarde. Que outras notícias, Miguel Videira, vão marcando também a atualidade? A entidade das contas e a Comissão de Acessos a Documentos Administrativos apontam falhas às propostas sobre doadores partidários, propostas de PS, Bloco de Esquerda e Livre. As duas entidades consideram, por exemplo, que a proposta do PS não detalha que informações devem ser de acesso público e quais devem manter-se sob reserva. Há também um reparo que é transversal às 3 propostas. A entidade de contas e a CADA entendem que limitar as alterações aos donativos singulares e às angariações de fundos pode abrir caminho a que se mantenham as restrições de acesso público a outras receitas dos partidos, como cotas, contribuições de filiados e de candidatos, bem como representantes eleitos. Uma cidadã portuguesa está retida pelas autoridades do leste da Líbia, incontactável desde ontem. É ativista, integra uma caravana humanitária que pretendia levar ajuda a Gaza por terra. A caravana iniciou viagem há cerca de um mês, partiu da Mauritânia e planeava chegar à faixa de Gaza no dia 15. Nesta missão humanitária seguem 350 pessoas, entre médicos, professores, engenheiros, jornalistas de 30 países. Em comunicado, a Global Summit, a entidade que organiza a missão, confirma a detenção de um grupo de 10 ativistas que foi negociar a passagem com as autoridades da Líbia. A Rádio Observador contactou há instantes o Ministério dos Negócios Estrangeiros para perceber se tem algumas informações sobre o paradeiro e a situação em que se encontra esta cidadã portuguesa. O Ministério dá conta que será emitido muito em breve uma nota de imprensa com mais informações sobre este caso. A Rússia apela aos cidadãos estrangeiros e diplomatas que deixem Kiev antes de novos ataques. O aviso consta de um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, não indica qualquer prazo para os bombardeamentos. Na mira de Moscovo estão centros de decisão, uma resposta ao ataque ucraniano de sexta-feira contra uma residência estudantil. É já amanhã que Bad Bunny sobe ao palco do Estádio da Luz, um dia em que esperam temperaturas de 36 graus na capital. Miguel, não sei se queres partilhar alguma recomendação para eventos que nos obrigam a estar muitas horas ao sol.
tu que vens saído da Mata Nacional do Jamor, Com este por exemplo, bronze, não é? beber só cerveja, ir intercalando com água, se calhar, não é? Não me denuncies, Miguel. Sim, uma garrafa de água seria bom para este concerto. Seria uma boa recomendação não tivesse a organização do evento proibido a entrada de garrafas de água no recinto. Os espetáculos de Bad Bunny, marcados para amanhã, quarta-feira, estão a gerar de resto críticas por causa da lista de proibições partilhada pela Live Nation Portugal. Apesar de serem permitidas chantes e frutas, garrafas de água aparecem explicitamente na lista de objetos proibidos. Isto vai contra o ditado da água, não se nega a ninguém, mas não é também a primeira vez que tal acontece. Sim, a polémica remonta ao debate que surgiu depois da morte de uma fã de Taylor Swift, vítima de calor extremo num concerto da cantora no Brasil há 3 anos. Episódio que levou de resto a que fosse permitida a entrada de garrafas de água nos 2 concertos de Taylor Swift em Lisboa, precisamente. Pode ser que a Live Nation siga também esse exemplo. A menos de 24 horas deste concerto no Estádio da Luz, 2 dias de Bad Bunny, para já o dia de amanhã com os termómetros a atingir os 36 graus. Fica por aqui o Jornal das 5. Daqui a minuto e meio temos Passos Perdidos.